Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em cortinas densas sobre as ruas de Chicago, transformando o asfalto em um espelho cintilante. Os postes de luz projetavam um brilho amarelo bruxuleante que se refletia nas poças, conferindo à cidade uma atmosfera irreal, quase inquietante. Era uma daquelas noites em que se sente que o destino pode mudar num instante. Angela Bryan caminhava com passos firmes, seu guarda-chuva preto balançando a cada movimento. A mulher de 52 anos, elegante e segura de si, vestia um impecável casaco bege e carregava uma bolsa de couro marrom que demonstrava seu bom gosto. Apesar da chuva, ela seguia em frente sem pressa, como se cada passo fosse deliberado. A poucos metros de distância, em sua viatura, Jackson Moore observava a rua com excessiva vigilância. Moore era um policial conhecido por seu temperamento impulsivo e julgamentos rápidos, muitas vezes injustos. Naquela noite, ele parecia particularmente nervoso, segurando o volante com força e encarando os transeuntes como se fossem potenciais suspeitos. Quando seu olhar recaiu sobre Angela, algo nela despertou suas suspeitas. Sua postura ereta, sua determinação silenciosa. Sua mera presença naquela rua àquela hora. Sem pensar, ele saiu do carro e caminhou em sua direção. "Senhora, pare!" gritou ele, sua voz cortando o som da chuva. Angela parou surpresa, mas calma. Seus olhos castanhos encontraram os dele com fria determinação. Ela ergueu as mãos, mas não fez nenhum movimento brusco. "O que está acontecendo, policial?" perguntou ela com a voz clara e calma apesar da tensão. Moore, já irritado com o que considerava insubordinação, de repente lhe deu um tapa. O gesto foi rápido, brutal, e a ressonância do golpe pareceu congelar o tempo. Angela cambaleou ligeiramente mais pelo choque do que pela dor, e a chuva agora escorria pelo seu rosto como se quisesse lavar a humilhação. Naquele exato momento, um jovem policial chegou como reforço, David Bryan. Seu olhar fixou-se na cena, e a cor sumiu de seu rosto. A mulher que havia sido esbofeteada era sua mãe. O coração de David disparou, raiva e medo se misturando num turbilhão incontrolável. Essa prisão, que a princípio parecia ser um simples incidente de rotina, desencadearia uma série de eventos que abalariam não apenas uma família, mas toda a cidade. E fariam tremer a consciência de milhares de pessoas nos Estados Unidos. Angela Bryan, até então uma cidadã simples e cumpridora da lei, agora se via no centro de uma tempestade que não havia buscado, mas que enfrentaria com coragem e dignidade. Angela Bryan ainda estava atordoada com o tapa. A chuva continuava a cair sobre ela, mas ela não se mexeu. Seu olhar permaneceu fixo em Jackson Moore, o homem que acabará de destruir sua dignidade com um gesto impulsivo. "Mas, por quê?" ela murmurou com a voz trêmula, mas firme. Moore, ofegante, não respondeu. Parecia incapaz de reconhecer a gravidade de seus atos. Colocou as algemas nos pulsos de Angela com uma brutalidade mal controlada. Transeuntes, alguns escondidos sob abrigos, discretamente tiravam fotos e filmavam. O som de um telefone tocou na noite, imortalizando a humilhação. Nesse instante, um jovem policial saiu correndo da viatura, David Bryan. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Angela. "Mãe!" ele sussurrou com a voz embargada pelo choque e pela angústia. Angela se virou e viu o filho. Uma mistura de alívio e medo cruzou seus olhos. Ela sabia que ele reagiria, mas precisava manter a calma. "David, mantenha a calma." David deu um passo à frente, com a raiva crescendo em seu peito. "Policial Moore, o que você está fazendo? Está batendo na minha mãe?" Moore, ciente de que havia sido flagrado em flagrante, tentou se justificar. Eu pensei que ela estava resistindo à autoridade." David, indignado, cerrou os punhos. "Resistir? Minha mãe? Vocês não têm ideia de quem ela seja." Angela interveio, colocando delicadamente a mão no braço do filho. "Deixe-o terminar, David." Sua voz, calma mas firme, silenciou momentaneamente a comoção ao redor deles. Ao perceber que estava diante de seus superiores, Moore sentiu sua confiança desaparecer. Ele não sabia que Angela Bryan não era apenas mãe de um policial, mas também esposa do capitão Marcus Bryan, uma figura respeitada na delegacia. Um erro do qual logo se arrependeria. À medida que Moore começava a perder o controle, os transeuntes se reuniram, alguns protestando contra a violência gratuita. Angela, com dignidade, ergueu a cabeça e encarou a multidão. Ela sabia que aquele momento a transcendia. "O que vocês veem aqui não está certo." Sua voz se sobrepôs ao som da chuva. "Violência e ódio não têm lugar aqui, especialmente não vindos daqueles que deveriam proteger nossa comunidade."
Moore, sentindo os olhares acusadores de David e da multidão, percebeu que acabará de desencadear algo muito maior do que ele mesmo. A prisão aparentemente trivial havia se transformado em um evento que abalaria toda a cidade. Angela Bryan foi levada para a delegacia, ainda algemada, o corpo rígido, mas a mente lúcida. Cada passo ecoava no corredor úmido, e o som de seus saltos no piso parecia desafiar a brutalidade de Moore. David Bryan seguia logo atrás com o coração acelerado. Sua raiva só aumentava, e ele sabia que precisava intervir antes que a situação piorasse ainda mais. Quando chegaram à cela, Angela virou levemente a cabeça e encontrou o olhar do filho. Não se preocupe, David, mantenha calma. Sua voz era suave, mas imbuída de uma autoridade natural que inspirava respeito. David respirou fundo e bateu na porta do escritório do capitão Marcus Bryan. O capitão, um homem robusto na casa dos 50, conhecido por sua compostura e senso de justiça, entrou imediatamente. Ao ver Angela, seu rosto congelou. Mãe, David sussurrou, quase sem conseguir conter a raiva. Marcus observou a cena por um instante, depois seu olhar se voltou para Jackson Moore. A atmosfera subitamente ficou tensa. Moore, que pensava poder minimizar suas ações, sentiu o peso esmagador da autoridade do capitão. Explique-me o que está acontecendo aqui, policial Moore. A voz de Marcus era firme, mas controlada, cada palavra cuidadosamente escolhida para transmitir a seriedade da situação. Moore, pega de surpresa, gaguejou. Eu pensei que ela estava resistindo. Você agrediu a mãe do seu superior. Marcus aproximou-se, seu olhar penetrante fixo em Moore. Você percebe que isso vai além de uma simples prisão? Você humilhou um cidadão e, pior ainda, nossa família. Angela, silenciosa, porém digna, observou Moore sem dizer uma palavra. A tensão era palpável. Até mesmo os colegas presentes na delegacia prenderam a respiração, conscientes da gravidade do incidente. David, incapaz de conter sua raiva, explodiu. Como você pode ser tão cego e brutal? Foi minha mãe que você agrediu. Angela colocou a mão no ombro do filho para acalmá-lo. David, mostre a eles que a dignidade é mais forte que a raiva. Moore baixou a cabeça, percebendo a magnitude do seu erro. Ele acabará de desencadear um conflito que se estenderia muito além da delegacia. O simples tapa que desferiu em Angela Bryan teria consequências que destruiriam sua carreira e atrairiam a atenção de toda a cidade. Marcus se virou para sua mãe e seu filho. Vamos lidar com isso da maneira correta. A justiça deve ser feita, mas com calma e firmeza. Angela deu um leve sorriso, uma mistura de alívio e determinação. Ela sabia que a história estava apenas começando e que cada gesto, cada palavra, seria importante na batalha que estava por vir. Poucos dias após o incidente, o vídeo de Jackson Moore agredindo Angela Bryan já circulava nas redes sociais. As imagens brutais e inegáveis provocaram uma onda de indignação em Chicago e em outros lugares. As hashtags #JusticeForAngela e #StopPoliceBrutality explodiram, e milhares de cidadãos expressaram sua revolta. Angela, ciente da crescente atenção da mídia, decidiu se manifestar. Ela sabia que sua calma e dignidade poderiam transformar um ato de violência em uma mensagem poderosa. Diante da câmera de um jornalista local, sob um guarda-chuva preto, ela declarou: "O que aconteceu comigo jamais deveria acontecer com ninguém. Violência e racismo não têm lugar aqui, especialmente vindos daqueles que deveriam nos proteger." Suas palavras, simples porém poderosas, ecoaram por toda a cidade. A mídia nacional repercutiu a história, e Angela se tornou um símbolo de dignidade e resistência. Os moradores de Chicago começaram a organizar protestos pacíficos em frente à delegacia, exigindo sanções contra Moore e medidas para impedir tais abusos. David e Marcus Bryan apoiaram a mãe em todos os momentos. David compareceu a reuniões com representantes da polícia e da mídia, enquanto Marcus garantiu que o caso fosse tratado com seriedade na delegacia. Apesar dos ataques verbais e comentários odiosos online, Angela permaneceu inabalável. Cada declaração pública reforçou sua imagem de mulher corajosa e determinada. Jackson Moore se viu isolado. Seus colegas o evitavam, e a pressão da mídia e do público sobre a polícia de Chicago era enorme. Ele havia subestimado o impacto de suas ações e a força de Angela Bryan. Até mesmo seus superiores, incluindo Marcus, não podiam ignorar a crescente indignação. A cidade inteira parecia prender a respiração. Debates sobre abusos de poder e racismo institucional se multiplicavam na televisão e nas redes sociais. Angela Bryan, uma mulher comum na semana anterior, havia se tornado símbolo de uma luta maior, a luta por justiça, dignidade e respeito para todos.
independentemente de sua cor ou condição social. A pressão pública obrigou as autoridades locais a agirem rapidamente. Jackson Moore foi suspenso enquanto aguardava o resultado da investigação oficial. Angela sabia que aquilo era apenas o começo. A luta por justiça estava longe de terminar, mas a sua voz, a sua dignidade e a sua coragem já tinham abalado aqueles que pensavam poder abusar do seu poder impunemente. Algumas semanas depois, o tribunal de Chicago estava lotado. O caso de Angela Bryan contra Jackson Moore havia capturado a atenção de todo o país. O tribunal estava repleto de jornalistas, cidadãos e policiais que vieram testemunhar o que se tornaria um julgamento histórico contra o abuso de poder. Angela, vestida com um elegante terno escuro, entrou na sala acompanhada por David e Marcus. Sua postura inspirava respeito. Cada passo, cada movimento, demonstrava uma dignidade que contrastava fortemente com a arrogância anterior de Moore. Jackson Moore, agora sob vigilância e vestido com seu uniforme regulamentar, parecia nervoso e envergonhado. Ele sabia que esse julgamento poderia acabar com sua carreira e prejudicar irreparavelmente sua reputação. A juíza, uma mulher rigorosa e experiente, sentou-se e lançou um olhar severo a Moore. Agente Moore, você está aqui para responder pelo uso excessivo de força e conduta inadequada contra uma cidadã, Angela Bryan. Você foi filmado agredindo essa mulher, e suas ações provocaram uma grande indignação pública. Moore tentou explicar, mas suas palavras eram fracas e desajeitadas. A raiva e a dor que ele havia infligido a Angela agora estavam expostas a todos, e nada poderia apagá-las. Angela, convidada a depor, falou com calma e clareza. Não foi apenas uma afronta. Foi um símbolo do sofrimento que muitos enfrentam em silêncio. Mas não estou aqui para alimentar o ódio. Estou aqui em busca de justiça, para que ninguém mais seja humilhado como eu fui. O tribunal ouviu atentamente, e o silêncio que se seguiu às suas palavras pareceu pesar sobre todos os presentes. Os jurados, comovidos por sua coragem e dignidade, anotaram cada detalhe. Após deliberação, o juiz proferiu a sentença: a suspensão permanente de Jackson Moore da força policial, juntamente com sanções penais e prestação de serviços comunitários. O tribunal irrompeu em aplausos, alguns incapazes de conter as lágrimas. Angela se virou para o filho e para o pai. David apertou a mão da mãe, orgulhoso e aliviado. Marcus colocou a mão no ombro de David com o olhar cheio de orgulho e respeito. Dignidade e coragem sempre triunfam no final, murmurou Angela, comovida, mas serena. A história daquele tapa, que poderia ter permanecido um incidente insignificante, tornou-se um símbolo de esperança e justiça. Angela Bryan transformou a humilhação em força, e sua luta por dignidade continuaria a inspirar todos aqueles que acreditam que a injustiça jamais deve ser aceita, independentemente de sua forma ou de quem a perpetra. A chuva que marcará aquela noite fatídica agora parecia abençoar a cidade, como se para lavar a vergonha e abrir caminho para a restauração da justiça e do respeito.